como estimar o valor de algum ativo, começando pelo Banco do Brasil, e aí notando que cada ativo vai ter um jeito específico. E existem diversos métodos de fazer o valuation, ou diversos métodos de nós determinarmos qual o valor que um ativo tem. Existem dois grandes. Vou falar um pouquinho sobre valuation antes da gente entrar, mas eu vou comentar um pouquinho sobre, tá? Que eu acho que é importante para todo mundo saber quando vocês forem questionados ou quiserem comentar sobre valuation, eu acho que é interessante vocês saberem disso. E no curso do Vale Investing, temos o link aí no chat, depois dê uma olhada, eu acho que vale muito a pena. Eu quero comentar sobre valuation e preço. Porque valuation é a ciência do valor, basicamente, tá? E existem dois grandes métodos para a gente descobrir esse valor, e eu gosto de remeter a casas, tá? Apartamentos ou casas. Imagine na casa que vocês moram ou no apartamento que vocês moram, como vocês determinariam o valor desse ativo. Então vocês têm uma casa, como é que vocês fariam para julgar qual que é o preço dessa casa? Eu acho que um método mais simples possível, ou que a maioria das pessoas faria, é pensar da seguinte forma. Tenho essa minha casa, quero determinar quanto que vale ela. Bom, eu vou pegar as casas aqui próximo, casas da mesma região, com o mesmo porte, com o mesmo número de quartos, com a mesma metragem, com as mesmas condições, ver por quanto que essas casas elas foram negociadas recentemente, e aí, entendendo quanto que essas casas foram negociadas recentemente, se elas são parecidas com a minha, quanto que a minha deve ser negociada recentemente. E isso se chama uma avaliação relativa. Por quê? Porque você está relativizando a sua casa em comparação com outros. Para o mercado de ações, a gente pode levar essa análise como uma análise de múltiplos, tá? Aqui na Status Invest, gosto bastante desse site, vou pegar o Banco do Brasil, tá? Para começar. Então, essa análise relativa, de eu comparar com outras casas próximas, a gente pode fazer uma média de mercado e pegar indicadores de mercado como o preço-lucro, que é um indicador de valuation, e comparar com outros bancos. Por exemplo, eu investi no exterior, comentou do Bradesco. Posso pegar o Bradesco, o Itaú, pegar esses dois. Então a gente tem esses três bancos, e aí quando a gente pega o Itaú, ele acaba por estar mais caro do que os outros dois, e o Banco do Brasil, o mais barato entre os três, até sobre a média do setor. Indica que o Banco do Brasil está barato, João? Não necessariamente, tá? Pode indicar, mas não necessariamente. Por quê? Porque, diferente de uma casa, uma organização, uma empresa, ela não é necessariamente igual a outra. Então, em prédios, por exemplo, que foram construídos seguindo um molde da planta baixa deles, o que acontece? Existem muitos apartamentos que são semelhantes, eles são só espelhados e têm uma orientação solar diferente. Basicamente, essa é a diferença, tá? Em empresas não é assim. Então, o Banco do Brasil, ele tem algumas diferenças para o Bradesco, que tem algumas diferenças para o Itaú. Por exemplo, o Banco do Brasil, ele acarreta em um risco por ser uma estatal e depender do governo, e esse governo mudar a cada 4 anos. O Banco do Brasil, o Itaú e o Bradesco, eles têm ROIs diferentes, eles têm métricas de rentabilidade diferentes, por conta disso, um acaba sendo mais rentável que o outro. E aí a gente tem dificuldades, talvez, em fazer essa comparação, e depende muito do setor. Tem alguns setores que são mais semelhantes, outros não tanto. Mas esse é o primeiro nível de comparação que a gente pode fazer, e é assim que a gente avaliaria uma casa numa primeira escala. Eu acho que esse é o, assim, como você avaliar a sua casa, esse é o primeiro ponto.